um pouquinho sobre tumores torácicos, né? Como a gente sabe bem, né, os tumores torácicos eles não são comuns, né? Eles são bastante raros na criança. Os tumores pulmonares são ainda mais raros, principalmente os primários, né? Nós vemos muito mais as metástases, mas e muito mais as lesões benignas. Cerca de 99% das lesões pulmonares elas são benignas, a gente vai achar 1 ou 2% de lesão complexa. Infelizmente, dessas lesões primárias, 2/3 são malignos. Dos benignos, a gente tem o tumor miofibroblástico, o amartoma. Dos malignos, a gente vai falar um pouquinho do carcinoma broncogênico, o blastoma pleuropulmonar, que é o mais discutido hoje em dia, se fala bastante. E do mediastino também, como a doutora Villani tem uma grande experiência no mediastino, a gente vai falar do TCG, que é o carinho da doutora. E vamos falar um pouquinho dos tumores metastáticos e da abordagem deles. Eu sempre gosto de botar objetivo para a gente, é só uma conversa, na verdade, né? Eu também, como todos os cirurgiões pediátricos, a gente tem alguma experiência em tumores torácicos, mas assim, é difícil que a gente consiga concentrar todos os casos, porque realmente são raros. Mas só relembrar os principais tipos, os marcadores tumorais, relembrar isso e o planejamento das biópsias quando são necessárias. A avaliação dessas metástases pulmonares e os cuidados anestésicos, que também envolvem um pouquinho mais, que a doutora Villani vai falar depois, que é da cirurgia mesmo, mas a gente não esquecer até algumas abordagens que nós que fazer um pouquinho de torácica e broncoscopia podem ajudar nessas situações e até trabalhar em conjunto com o pessoal da oncologia também. Bom, a gente vai ter que enumerar, são tumores, né? Então, começando pelos tumores benignos, o tumor miofibroblástico inflamatório é um tumor, é o mais comum benigno, ele corresponde a 20% dos primários. Normalmente são tumores periféricos, como a gente pode ver ali na imagem. Eles têm uma história de infecção pulmonar prévia em 30% dos casos. É um tumor que, muitas vezes, alguns autores acreditam que seja relacionado a algumas infecções atípicas por Epstein-Barr, herpes vírus ou outras manifestações assim, enquanto outros acham que aquilo é precursor para alterações citogenéticas, porque boa parte desses pacientes tem alteração do gene ALK, no cromossoma 2. Então, é um tumor que é basicamente um tumor inflamatório crônico, por isso tem esse nome, e o tratamento é ressecção, basicamente, e responde, em alguns casos onde a ressecção não é completa, ou tumores são maiores, ao anti-inflamatório não esteroide. Quando os tumores não respondem, ainda pode ser utilizado corticoide, até alguns quimioterápicos, como carboplatina, e até alguns novos quimioterápicos, como o crizotinib, que é um inibidor de proteína quinase. Então, é um tumor que a gente não vê com tanta frequência, mas ele tem bastante abordagem, ele tem um bom prognóstico, é um tumor que tem um bom tratamento. Deixa eu só passar a próxima aqui. Os amartomas, né, são basicamente malformações e eles apresentam Vocês perderam o Acho Christian que aí ele caiu. Acho que o Christian caiu. Eu olhei e falei, será que ele caiu ou será que eu caí? Não, Minha acho que ele internet. caiu. Ele caiu. Semana retrasada, na retrasada eu caí aqui também. Minha internet caiu Porque... também. Vou interromper a gravação aqui. Tá, Tá. eu vou ligar para ele, porque